Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus, no seu capítulo de número 13. Graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho segundo o relato. Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus, capítulo 13. Segundo dia desse propósito, para a glória de Deus, eu creio no mover de Deus no mundo espiritual nessa noite. Afinal de contas, eu sempre visto a palavra de Deus. Pela palavra, hoje eu estou aqui, um ex-integrante do crime organizado, uma pessoa que por muitas das vezes o inimigo tentou ceifar sobre a face dessa terra. Mas a palavra de Deus, ela não vem, aleluia, por engano e muito menos por coincidência. Ela vem com um propósito, e este é acertar o alvo, que é o coração. Quem encontrou Mateus 13? Diga glória a Deus. Versículo 18 nos diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Pode se assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Peço a atenção de todos neste momento, pois todo cuidado e toda atenção ainda é pouca. No livro a qual nós vemos de Levi, mais conhecido como Mateus, nós vemos no seu capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, aleluia, a origem do Messias. Nós vemos, aleluia, a genealogia de Jesus. Nós vemos o nascimento virginal de Jesus. Nós vemos, aleluia, a visita dos magos. E nós vemos a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. No capítulo 3 ao capítulo 4, nós vemos a preparação para a pregação e ministério de Jesus. Nós vemos, aleluia, o ministério de João Batista. Nós vemos, aleluia, o batismo de Jesus. Nós vemos a tentação de Jesus quando é conduzido pelo Espírito ao deserto. Já no capítulo de número, aleluia, 4 ao 18, nós temos o ministério na Galileia. Nós temos o início da pregação para, aleluia, e os chamados dos discípulos. Nós temos o sermão do monte, nós temos as bem-aventuranças, nós temos Jesus e a lei, nós temos instruções sobre oração, jejum e o tesouro celestial. Nós temos, aleluia, o julgamento, oração e a regra de ouro. Aleluia, nós temos também milagres e autoridade de Jesus, o envio dos 12 discípulos. Nós temos o ensino e conflito com os fariseus. No capítulo 3 nós temos a parábola do reino, a parábola do semeador. Nós temos,
as mensagens de Jesus Cristo, mas no capítulo 13, ao qual eu vim ministrar nessa noite ao meu e ao teu coração, na parábola do semeador, nós temos um tema nessa noite, é a resposta do coração à palavra de Deus, ou melhor, que nem todos vão captar a essa frase, mas ao que o nosso coração responde ao receber a palavra de Deus. Nós temos aqui 4 aplicações nessa noite: os ouvintes do coração endurecido, os ouvintes do coração superficial, os ouvintes do coração dividido e os ouvintes do coração fértil. Eu creio que no meio dessas 4 aplicações, alguns dentro de nós vamos ter o coração como um coração fértil, alguns dentre nós vamos ter o coração como um coração endurecido, alguns de nós vamos ter o coração como um coração dividido e alguns de nós teremos com o coração superficial. Nessa noite eu já quero trazer a aplicação dos ouvintes que têm o seu coração endurecido. No versículo 19, e a descrição do mesmo são aqueles que ouvem a palavra do reino, mas a não compreende. Quantos dos últimos dias que nós temos que tem as Bíblias em suas mãos, abrem, realizam a leitura, mas nada compreende. Isso é uma tristeza para o reino dos céus, isso é uma tristeza para Deus, isso é uma tristeza para o coração do homem, porque diversas vezes eu recebo mensagem de pessoas que dizem: irmão Vinícius, eu leio a Bíblia várias vezes, mas só que eu não consigo compreender o que ela fala comigo, eu não consigo extrair dela algo para o meu coração e para a minha vida. O que está acontecendo? Logo Deus fala no meu coração que a palavra dele é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela traz visão entre corpo, alma, juntas e medula, e ela é rápida também para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sendo assim, a palavra de Deus é espírito também. Quem não está em espírito logo não pode compreender o que é espírito. Se eu não ando em espírito e em comunhão da santa palavra de Deus, como é que eu posso discernir o que ela quer me dizer? Se alguém nessa noite tem um desejo de aprender de Jesus Cristo, da tua palavra, hoje já não vai ficar mais negligenciando as coisas de Deus, porque Deus tem pressa para fazer algo na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Mas se você crê nisso hoje, tu não pode mais ficar deixando aquela Bíblia amarelando em cima daquele estante, apegando poeira e guardada no pé da cama, na cabeceira da cama. A partir de hoje, se você quer ver a transformação de Deus na tua vida, pega ela, abre, lê uma vez, se não entendeu, lê a segunda vez, lê a terceira vez, e antes de ler e depois de terminar, aplica uma oração, porque eu quero ouvir Deus não te abrir o discernimento. Aleluia, Deus. Esses são aqueles que ouvem a palavra do reino, mas de nenhuma maneira conseguem compreender. É triste eu ter a Bíblia nas mãos, é o meu manual, é a minha bússola, é o meu cajado, é o meu guia, mas todavia eu não entendo nada. Eu sei que por completo ninguém vai entender, porque pregador nesse ramo nenhum se forma. Quem é pregador nunca irá se formar, porque sempre tem do que aprender. Eu fico olhando e vendo aqueles que se ensoberbecem, levanta o queixo lá em cima e diz: eu prego mais, eu falo mais, eu fiz teologia, eu sou bacharelado, eu tenho esse curso, eu tenho aquele curso. Mas eu creio que se tiver alguém aqui que não tem condição de fazer curso, se orar, entrar dentro da palavra do Senhor e navegar no oceano do Espírito, eu tenho a certeza que Deus há de abrir o discernimento para cada um, e Deus não deixará ninguém enganado. Deus não deixará que ninguém saiba da tua palavra, porque ela é alimento puro para as nossas almas. Aleluia, Deus. Essa é a descrição daqueles que ouvem, mas não discernem, não compreendem. E qual que é a condição quando a gente não temos o interesse em me aprofundar nas coisas de Deus? O que acontece? Vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado.
Quem é que gostaria de ter uma lavoura? Só quem já viveu e vive, vai nas roças, vai entender. Daqueles que não compram nada em supermercados, mas tudo que tem é semeado na terra. Da terra é cultivado, é alimentado, é hidratado, é regado, para que aquilo possa dar um bom fruto e ninguém possa tirar, mas ele mesmo com as suas mãos, com todo o trabalho que fez, aquela semeadura, ele possa resgatar para si e a saciar o teu corpo, a saciar a tua casa. Mas quando eu ouço a palavra de Deus e não compreendo, ou quando eu tenho a Bíblia nas mãos, leio e não entendo, quando a mensagem nessa noite era pregada e eu não sei o que está querendo dizer, o maligno ele vem, ele rouba o que foi semeado. Imagina, todavia, 40 anos de crente. Eu digo, não é pela idade que tu tem de ministério que tu vai subir ao céu. Não. Porque se fosse assim, Deus teria a diferença. Talvez tem gente que pensa, não é pelos frutos que eu produzo que eu vou também subir ao céu. Os frutos, a obra, ela não pode me dar o direito de eu entrar no céu, mas é um complemento e de forma visível do que Deus está trabalhando na minha vida. Uma igreja que não frutifica, uma igreja que não entende, uma igreja que não aplica, uma igreja que não vive, uma igreja que não tem interesse. O inimigo já está roubando a semente há muitos anos. Uma igreja que não consegue avançar e crescer para cima, afinal de contas não tem como crescer para baixo no mundo espiritual. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você: ouça agora o que o Espírito diz às igrejas no capítulo 13, aleluia, e no seu versículo de número 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não só ouça, mas também venha a ser a partir de hoje praticantes da palavra de Deus. Jesus Cristo quer que a igreja cresça espiritualmente. O inimigo ele quer que ela retroceda, porque tem gente que diz que o inimigo está atuando para jogar para fora. Eu vou pregar ao contrário, ele está atuando para que fique aqui dentro, mas de uma maneira errada, uma maneira que não frutifica, uma maneira que não cresce espiritualmente. Hoje não deixe, não permita que o inimigo roube o que foi semeado, a semente caída à beira do caminho. Deixa que ela entre hoje no teu coração, deixa que ela hoje faça morada na sua estrutura psicológica. Hoje Deus está dizendo: recebe o que é meu, que alimentará a sua alma. Aqui está o ouvinte do coração endurecido. Talvez são aqueles que, quando a mensagem são pregoados e que falam diretamente ao teu coração, eles dizem: essa mensagem não foi para mim, sendo quando assim que foi. Mas aqui tem o segundo ouvinte, o ouvinte do coração superficial. Quem lembra do título que eu disse no começo? Não perca de vista até o fim da mensagem os corações que recebem, aleluia, a resposta do coração humano à palavra de Deus. O nosso coração lhe responde de alguma maneira, ou com o coração endurecido, como eu pregoei. Agora vamos entrar num coração superficial. Há muito isso, nosso meio é triste, mas hoje há 4 corações aqui, a qual nós vamos aprender. Ouvintes do coração superficial. Olha o versículo 20. E qual que é a sua descrição? Recebem a palavra com alegria, mas estes não criam raízes. É aqueles que recebem a palavra, só que eles acham que eles vão crescer para cima. Só que a raiz aqui, primeiramente, ela cresce para baixo. Quem sabe assim, nas asas da humilhação. Quem sabe assim, o reconhecimento que deve se despir diante do trono da graça. Há muito disfarce em nossos meios nesses últimos dias. Temos que se despir dessa roupagem que não é nossa. Há muitas pessoas que aparentam ser o que elas não são. Até quando vão ficar com essa roupagem na presença de Deus? Tem que se despir. Por que Jesus diz no livro de Levítico: não conhecerás a nudez do teu pai, não conhecerás a nudez da mulher
dia. Não conhecerás a nudez do teu irmão, não conhecerás a nudez da tua irmã, não conhecerás a nudez. E ele repete: não conhecerás a nudez, não conhecerás a nudez. Por quê? Porque a nudez é o estado de vergonha do homem. A nudez é o estado que nós temos despido diante dele. Quem sabe aqui eu e você devemos entender hoje que nós devemos se despir dessa roupagem, desse personagem que realmente não é nós, para nós abrir nosso coração em sinceridade para ele, para dizer: Senhor, esta é a minha fraqueza, Senhor, este é o meu pecado, Senhor, esta é a minha queda, Senhor, esta é a minha dificuldade. Todavia, pega na minha mão, porque eu sei, se eu segurar na tua, eu tenho a chance 99,9 ou 100% de soltar. Mas quando o Senhor segurar, inabalável, porque o Senhor mesmo não a soltará. Aleluia, Jesus. Ouvinte de coração superficial, eles recebem a palavra com alegria, mas não a criam raiz. Quantos, permitam-me dizer, eu não estou querendo pregar aqui com indiretas, não, mas com diretas. Quantos crentes velhos que não criaram raízes? Ficaram à moda da ignorância. O que é ignorância? Tem gente que não sabe o que é ignorância ainda. Mas os ignorantes são os desprovidos. A desprovidos são aqueles que não quiseram pagar o preço para descobrir algo. São desprovidos de informação, são desprovidos da palavra, são os desprovidos das coisas de Deus. Isso é aqueles que são ignorantes. Eles pensam que sabem, mas não sabem. É como Janas e Jambres que resistiram a Moisés. Eles pensam que sabem, mas quando não sabem nada, aprende sempre, mas nunca podendo aprender o conhecimento da verdade. Nunca foi visto como nos dias de hoje, ministério sem raiz, pastoreio sem raiz, ministros sem raiz, obreiros então sem raiz. Não é pelo fato de quantos anos eu tenho no ministério, não é pelo fato de quantos anos eu estou com Deus, não é pelo fato de quantos anos. E tem quem diz, que bate no peito e diz: eu sou, aleluia, crente de berço. Você nasceu em pecado mesmo. Todos nasceram em pecado e estavam destituídos da glória de Deus depois do primeiro Adão ter formalizado no jardim do Éden o pecado original. Não há ninguém aqui bonitinho, então nós temos que entender: o nosso coração não pode ser endurecido. A palavra ela tem que entrar, ela tem que surtir o efeito. O nosso coração não pode ser superficial. Nós devemos receber sim com alegria, mas o nosso coração deve ter raízes. Aleluia, Deus. Quando tem raiz, o demônio chega para tentar roubar e vai chegar e não arranca, porque está profundamente alicerçado. Glória a Deus. A palavra é o teu coração. E qual que é a condição desse? Do coração superficial? São aqueles que diante das dificuldades e perseguições logo tropeçam. Já percebeu? Não tem raiz? A primeira calúnia que inventa contra ela, ela chuta o pau da barraca e diz: vou voltar para o mundo, porque esse negócio de crente não dá certo. Sabe por quê? Eu estava fumando e cheirando, dizendo ela, imaginar. E quando eu estava lá, aconteciam essas perseguições e calúnias. Agora eu venho para dentro da casa de Deus e encontro alguém dizendo que é crente, e me persegue, me calunia do jeito que eu estava lá. Vou ficar lá, é melhor. É por isso que muitos que estão lá fora dizem, se for para mim ser um crente safado desse aí, permita-me dizer, eles dizem assim: todos os dias eu ouço esses comentários. Se for para mim ser um crente falso desse aí, eu prefiro ficar no mundo, ou esperar para mim ir para ser bravadeiro, porque ficar igual eles escandalizando é melhor não ir. Olha o comentário do ímpio. Verdade. Porque eles estão de olho em uma nuvem tão grande de testemunho, que estão de olho em nós. Mas diante da dificuldade tu não pode parar. Diante da calúnia aí que tu tem que ficar mais forte, porque é cumprimento da palavra. Ele diz:
Antes de vocês virem à terra, quem foi que foi odiado? Antes de vocês conhecerem a palavra, quem já foi rejeitado? Antes de vocês conhecerem o ministério e ingressarem nele e serem aperfeiçoados pelo meu poder diante dele, eu já estava sofrendo perseguições, eu já estava passando dificuldade, fui açoitado, fui caluniado, fui perseguido, fui difamado, fui traído, me venderam por 30 moedas de prata, me passaram para trás, sondaram, riram, duvidaram de mim, mas todavia o meu alvo era a cruz, a minha agenda era a cruz. Eu não podia voltar e dizer: esse povo não quer nada com nada, só quer multiplicação de pão, só quer multiplicação de peixe, só vem a nós e vosso reino nada, já que eles não querem nada, não vale a pena pagar o preço por eles. Não, Jesus Cristo diz: a minha agenda é a cruz e é para lá que eu vou. Sabe o que isso quer dizer? Jesus tinha raízes. Aleluia, Deus. Eu e você também devemos ter. Se eu não tivesse raízes, diversas vezes fui perseguido por pastores, dirigentes, líderes. Se eu não tivesse raiz, eu tinha voltado para a boca de fumo. E duas igrejas, eu não estou falando mal de ninguém, duas igrejas que eu passei até agora, quando fui novo convertido, ninguém perguntou se queria que eu fizesse uma visita na minha casa. Até hoje, 3 anos de ministério, ninguém foi me visitar, e graças a Deus não precisou, porque foi um visitar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esse que foi me visitar me deu, aleluia, o colete de salva-vida. Glória a Deus. Ele entregou nas minhas mãos e disse: tu quer aprender e eu vejo que ninguém quer te ensinar, mas hoje eu te levanto para você ensinar. Tu é novo convertido, quer aprender e está triste porque ninguém quer te ensinar? Feito. Hoje eu te levanto e é você que vai passar a ensinar a partir de hoje. Jesus Cristo me entregou a raiz e diz: eles vão te perseguir, tu vai na boca, tu vai na fumo, tu vai pregar para macumbeiro, feiticeiro, mas nada vai acontecer, porque hoje eu te dou estrutura psicológica, hoje eu te dou estrutura física, hoje eu te dou estrutura espiritual. Pode cair 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Debaixo da graça de Deus, Deus traga ministérios, casamentos, vidas alicerçadas e com raízes profundas na tua palavra. Aleluia, Deus. E qual que é a ilustração disso? Diante das dificuldades, perseguições, eles logo tropeçam, eles param, eles desanimam. Mas quem foi que falou para você que você não ia ter luta? Esse evangelho falsificado aí fora, nessas igrejas, da igreja preta, escura, pisca-pisca, mais barulho e emoção do que palavra. Eles vão dizer para você: vem para Jesus que vai ficar tudo bem, vem para Jesus que acaba a guerra, vem para Jesus que tu não vai ser perseguido, vem para Jesus que não vai acontecer mais nada com você, vem para Jesus que tu vai ser próspero, vem para Jesus que vai te dar carro, casa, moto, casamento. Não. Vem para tu ver, tu vai passar luta, mas a luta que estiver passando, tu não vai passar sozinho. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tu vai passar por momentos de escassez, mas tem uma novidade: na escassez você não estará sozinha, você não estará sozinho. Alguém vai te perseguir e vai dizer: é esse aí que colocaram no evangelho, desse jeito que estão em cima do púlpito. Mas Jesus Cristo não está olhando como os olhos veem, como os olhos veem. Ele está olhando para o meu e teu interior e dizendo: vai passar luta, vai passar prova, mas o teu coração não pode ser superficial. A semente em solo pedregoso faz com que o nosso coração seja superficial. Mas hoje Jesus está dizendo: tenha um coração vincado e vocês serão protegidos, guardados, alimentados e prósperos espiritualmente. É o que Jesus prometeu. Aleluia, Deus. Se ele quiser fazer um material, não vejo problema. Ser rico não é pecado. Pecado é quando a gente coloca a riqueza acima de Deus. É por isso que tem gente que está querendo tanta coisa, tanto tempo, e Deus não faz. Porque no dia que Deus fizer, abandona aquilo que aprendeu com Deus. Aí tem outros que falam: mas por que ele tem e eu não tenho? E eu faço tudo e ele não faz nada.
Talvez Jesus está dizendo: no dia que eu tirar da mão dele, no dia que eu tirar da mão dela, aleluia, ela para de me servir. E no dia que eu te der, tu para de me honrar. É por isso que Deus sabe trabalhar, partindo para o terceiro coração, aqueles que são os ouvintes do coração dividido. Quantos corações divididos nesses últimos dias na presença de Deus? Versículo 22. Qual é a descrição dele? Eles ouvem a palavra, mas a preocupação com a vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem. Esses são aqueles que têm o coração dividido. Ou tu vai adorar Beelzebul, ou tu vai adorar o Criador da céu e da terra. Ou tu vai criar, aleluia, Maomé, ou tu vai criar Deus. Ou tu vai, aleluia, criar dentro de você a esperança daquele que não perde nenhuma batalha. Ou nós vamos estar com o coração em outro lugar. Talvez tenha alguém que está aqui e veio aqui: eu vou lá para ver se Deus vai me entregar uma grande vitória. Vitória maior do que essa, hoje, talvez amanhã, talvez não encontre. Graças a Deus que tu veio aqui nessa noite, porque aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, e aqui tem a mensagem aplicada conforme a vontade de Jesus Cristo. Eles ouvem a palavra, mas a preocupação com a vida, aleluia, e a sedução das riquezas acaba sufocando. Não deixa crescer, não deixa frutificar, não deixa apresentar novos frutos. A semente entre os espinhos faz com que essas pessoas tornem-se infrutíferas na presença de Deus. Jesus Cristo me chamou e chamou a ti para dar frutos para a glória do nome dele. Jesus Cristo chamou você e a mim para frutificar na presença dele. Aleluia. Agora a pergunta que não quer calar: do tempo que tu conheceu Jesus, quantos frutos tu tem apresentado ao reino dele? Para pensar. Ele vai requerer de você. Sabia que as obras, elas não dão o direito de ser salvo, mas ela recompensa. E qual é a recompensa que estamos tendo hoje? Quais são os nossos frutos? Não tem essa: eu sou cristão, aceitei Jesus e não preciso frutificar. Só se for no evangelho da porta larga, porque aqui no evangelho da porta estreita, ele te escolheu, pagou um preço para você, para que você vá e dê bons frutos. É Deus. Tem que ter. Tu pode ter 100 anos, meus irmãos, 90, 80, não interessa a sua idade. Tem que produzir algum fruto, e frutos bons, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de aceitação diante de Deus. Os corações divididos são aqueles que estão com Deus, mas está pensando só nas coisas carnais. Está na igreja nessa noite, mas está com o coração nas coisas materiais. Então fica sufocado, porque a semente entre os espinhos, ela não pode crescer e dar fruto. Não frutifica, porque ou tu vai ser rico, ou tu quer ser cristão, ou tu quer seguir a Cristo, ou você quer seguir a riqueza, ou você vai juntar tesouro no céu, ou tu vai juntar tesouro na terra. Tem que escolher, não pode ter um coração dividido na presença de Deus. É por isso que muitos não frutificam, porque não sabem se entrega por completo ou se fica dividido meio a meio com Cristo. Mas Jesus disse para mim e para você: o Satanás, ele até aceita o homem dividir ele com Deus, aleluia, Deus com ele. Satanás, ele desiste, ele deixa que a pessoa fique adorando a ele e a Deus ao mesmo tempo. Mas o Deus que eu estou pregando aqui não. Ou tu vai abandonar as coisas dessa terra, ou tu vai abandonar a riqueza, ou você vai viver com Cristo, ou você vai viver dividido. Deus, aleluia, Deus. Deus tem ciúmes, cai aqui entre nós. Deus não quer te dividir com ninguém, não. Sabia disso? Relacionamentos no mundo mundano tem divisão. Quem não viu aí? Casal de 4, sodomia. O que é sodomia? A coisa mais nojenta e abominável diante dos olhos de Deus. Foi isso que fez com que Deus mandasse o dilúvio para destruir a terra dos antepassados. A sodomia, coisa horrível. Não é como a monogamia. Monogâmico.
ali, aquele que está tudo trocado, uma terra sem lei. Deus não nos chamou para estar dividido. Deus nos chamou para estarmos aplicados e vivendo somente para Ele. Aleluia, Deus. Esses são aqueles com o coração dividido. Está dividido. Deus quer um coração único e sincero para Ele. Quem está entendendo, gente? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Por isso que tornam-se frutíferos. Agora eu quero fazer a última aplicação. Os ouvintes dos corações férteis. Os ouvintes do coração fértil. Versículo 23, olha comigo. Qual que é a descrição deles? Eles até ouvem, compreendem e praticam a palavra. Parece que eu já ouvi isso em outro lugar. Pelas palavras de Jesus Cristo, Ele diz sobre os dois alicerces: aquele, porém, que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a. E quando veio os ventos, as chuvas, os vendavais que deram sobre os quatro cantos daquela casa, certamente ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. O símbolo da rocha é a obediência, a vivência na palavra de Deus. Mas no segundo alicerce ele nos dizer: porém, aleluia, mas aqueles que ouvem estas mesmas palavras e não a praticam, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a tua casa sobre a areia. E quando veio a chuva, e quando veio o vento, e quando veio as lutas, e quando veio a calúnia, e quando veio a doença que deram sobre aquela casa, que casa, o corpo, que corpo, esse que você está vivendo, no nosso coração também, quando deram sobre aquela casa, certamente ela caiu. E a Bíblia diz no texto que grande foi a sua ruína. Por quê? Porque nós estamos falando de duas estruturas, dois alicerces, dois fundamentos, duas bases, duas colunas. E qual que é a diferença delas? As duas ouviram, mas só uma colocou em prática. As duas ouviram, mas um negligenciou e não quis colocar em prática. E o que não coloca em prática, pode ter certeza que quando um câncer bater a porta do coração, vai cair, vai pedir para morrer ou vai querer se matar. Pode ter certeza que quando descobrir que aquela vida ela jogou para o lado do lesbianismo, a mãe que é crente vai querer tirar a própria vida e não aguentar. Por quê? Porque este coração não está aplicado, introduzido na palavra de Deus. Mas aqueles que tiverem com o teu coração como fértil, aonde cair a semente, pode ter certeza que as raízes vão crescer para baixo, e descendo para baixo, talvez a planta pode ser até pequena para o lado de cima, mas não se preocupe. Tem casa que parece que é bonita, né? Tem casa que parece que é cheia, tem casa que parece que é próspera, mas quando se olha embaixo dela, ela não tem raiz, ela não tem estrutura, ela não tem alicerce, ela não tem fundamento. Talvez nós olhamos para uma planta tão pequena, mas quando você se olha e descobre a raiz, você vai entender o porquê que Satanás aprontou aquela casa e aquela casa continua de pé. Você vai entender porque Satanás se levantou diversas vezes para destruir aquela pessoa com palavras contrárias, oração contrária, macumba, feitiçaria, e aquela pessoa continua adorando. Nem Satanás entende aqueles que estão com o coração além da palavra de Deus. Por quê? Porque ele olha, tentei da direita, tentei da esquerda, tentei de um lado, tentei do outro, toquei nos filhos, toquei nos netos, toquei na vida financeira, mas ela continua adorando. O que está acontecendo? Quem tem estrutura com Deus é porque o seu coração é alicerçado e aberto pela palavra de Deus através da semente que foi semeada. E qual que é a condição desses que ouvem, compreendem e praticam a palavra? São os ouvintes do coração fértil. Eles produzem fruto em abundância, uns 100 vezes mais, outros 60 vezes mais, e outros 30. É tão glorioso que para a gente perceber aonde Deus está e aonde tem estrutura, aonde tem um coração fértil,
é só olhar para a árvore e analisar os seus frutos. Porque uma árvore má não pode produzir bons frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Ou a árvore má produz mau fruto, ou a árvore boa produz bons frutos. A pergunta que não quer calar aqui nessa noite: como é que está essa árvore? Como é que está esse coração aí? Eu vim aqui para tu refletir, eu vim aqui para tu pular e rodar. Nada contra quem pula e roda. Eu não vim aqui para ninguém agarrar aqui no lustre e dizer que está sentindo manto, está sentindo mistério, não. Pode ver que até as línguas nós temos sabedoria para falar. Porque se alguém ouvir do outro lado da rua eu falando só que lá baixar, eles vão falar porventura, não estou louco lá dentro. Porque a língua ela deve ser falada assim. Mas quando tem alguém para interpretar, porque se não tem ninguém para interpretar, logo ninguém está entendendo. Porque quem fala em língua fala para a sua própria edificação. Quem fala em língua fala com Deus. Quem fala em língua está sendo estruturados com Jesus Cristo de Nazaré. Aí tem muito ministério que parece que está com a roupagem que não deveria ter. Tem que ter mais simplicidade. Tem que ter mais humildade. Tem que ter mais coração aberto. Já pensou? As orações parecem que eu quero pregar com Deus. E Deus, a tua palavra diz que não sei o que, e eu falo para o Senhor. Não adianta você pregar para Deus. Você quer pregar para Deus? Deus, aleluia, Jesus. Nada contra, no início do ministério eu também pregava para Deus direto. Parecia que eu estava ensinando a Deus. Até que eu entendi que Ele quer o nosso coração aberto, sincero e verdadeiro. Não adianta vestir uma roupagem no nosso coração que não condiz com quem nós somos. O coração fértil, estou terminando agora. Eles produzem frutos em abundância. Alguns 100 vezes mais, outros 60 e outros 30 vezes mais. Essa é a ilustração. A semente em boa terra. A terra que é ruim, a semente apodrece. Não estou falando que a palavra do Senhor vai perecer, não. Trazendo para o lado da semente, da semeadura. Se a terra não for boa, adubada, fértil, preparada, todo mundo preparado ali, alimentada, regada, pode ter certeza, tu vai plantar quantas for semente, mas nada vai produzir, nada vai crescer. Assim é o nosso ministério e a nossa vida diante de Deus. Tem uma aplicação para o nosso coração nessa noite. Que tipo de solo é o meu e o teu coração? Vai responder para mim não. Responde para você. Que tipo de solo é o meu seu coração? Aquele que a palavra vem e já volta porque não pode entrar? Esses são os ouvintes do coração endurecido. Que tipo de solo é o meu e o teu coração? Aquele superficial que a palavra vem e dá um rodeio assim, mas não fica e logo sai? Ou entra para um ouvido e sai do outro? Que tipo de solo é o meu, teu coração? Um coração dividido? Que ela até vem e tenta ganhar espaço, mas não dá porque está ocupado com muitas outras coisas. Tem que ter espaço no meu teu coração para que Deus possa entrar. Deus diz em sua palavra: eis que eu estou à porta e, em detalhe, só bate a porta quem está do lado de fora querendo entrar para dentro. De solo é o meu, teu coração. O coração. A palavra de Deus precisa ser compreendida, firmada, protegida e praticada para assim poder frutificar. Aleluia, Deus. Pratique, vive e receba para que Deus possa fazer coisas extraordinárias. Amém? Quem recebe essa palavra? Se os nossos cultos tivessem mais hermenêutica, exegese, os crentes de hoje em dia dizem, fazem teologia espia. O que espia não lê a Bíblia.
O que esfria não tem vida de oração. É claro, tem uns que esfria. Sabe por quê? Eu vou revelar para vocês. Eu estou terminando. Porque que tem gente que faz teologia, faz muitos anos de curso de teologia, esfria. Sabe por quê? Porque ele já vai pensando, vou saber a Bíblia inteira para mostrar, chegar naquela igreja e dizer que eu sou o cara. Neste momento, o orgulho cresce. E quando o orgulho cresce no coração desses mestres, quantos mestres que eu conheço, que ele prega de Gênesis, Apocalipse, eu fico maravilhado de ver. Só que as mensagens dele não tem graça, não tem unção, tem Bíblia, só que não tem poder de Deus. E a igreja deve crescer nivelada na graça e no conhecimento. Se ela na graça estiver boa, o financeiro também será. Aleluia, Jesus. Quer ver? Identificar rápido pela ótica de uma visão do cristianismo. Se o material, a obra, estiver fraca e não estiver conseguindo ajuntar o dinheiro do aluguel, pode ter a certeza que o espiritual daquela igreja está abalado. Tem que crescer nivelados, no mesmo nível, nem cheio de conhecimento demais, menos pouca graça, nem muita graça e pouco conhecimento. Tem que crescer juntos, conforme o Senhor ordenou. Crescer na graça e no conhecimento. Vocês creem nisso? Eu gostaria, diante dessa oportunidade, perguntar: aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar sua vida a Deus? Não perca tempo. Talvez você não tenha oportunidade mais ainda no dia de hoje. Você tem a oportunidade hoje que você está aqui e ouve a palavra. Daqui, quando você sair para chegar na sua casa, muita coisa vai acontecer. Quando você for dormir, muita coisa vai estar acontecendo no mundo espiritual. E se você acordar amanhã, muitas coisas ainda vão acontecer. Aonde está a primeira pessoa? Dê um sinal com a tua mão. Dê um sinal com a tua mão que você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu entreguei a vida a Jesus, Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu gostava de tudo que não prestava no mundo. Era jogar bola, era empinar moto, era ir para os pancadão, era andar armado para cima e para baixo, era ficar dando tiro para o alto. E gostava dessas coisas. Dinheiro, bebida, carro. Tudo fruto da operação do engano. Mas no dia que eu entreguei a vida para Jesus, Ele mudou tudo. A roupagem, os sonhos, as metas, os desejos, mudou tudo. Colocou novas amizades, tirou as velhas. Tem alguém? Dê um sinal com a tua mão. Aleluia, Jesus, glória a Dê um Deus. sinal com a tua mão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Não tem ninguém? Pode exaltar a Deus. Graças a Deus. Já foram feitas as ofertas da casa do Senhor? Não? Antes de nós fazermos a oferta, já pode pegar já. Aqui no nosso meio tem uma pessoa, que essa pessoa me falava, o Senhor, enquanto eu estava ministrando, que o coração dessa pessoa está muito machucado. Muito machucado. Só que Jesus Cristo disse que Ele é o remédio ao qual você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Aonde está essa pessoa? Eu não vou insistir para adorar, irmãos. Pode receber em nome de Jesus. Ele é o remédio para curar o teu coração. Amém? Aleluia, Jesus. Pega o teu melhor para Jesus. Você pode pegar. Feche os seus olhos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus de poder e de misericórdia, aqui estão os ofertantes e dizimistas, os contribuintes e os mantedores da tua obra, Senhor. Vai abençoando agora, Senhor, a cada um, meu Pai, suprindo as vossas necessidades em nome de Jesus. Pode depositar bem alegre. Davi falou, eu também posso falar. Davi falou,
Graças a Deus. Aqui nosso meio tem uma pessoa. Deus fala que você tem sofrido. E nesse sofrimento você tem acumulado muita tristeza na sua alma. E isso é a visibilidade, porque essa pessoa só anda cabisbaixa, desanimada. Cadê essa pessoa? Poderia dizer que ela recebe através da fé. Pode receber através da fé, mas é outra pessoa. Cadê essa pessoa? Jesus, ele tem algo melhor para a vida dessa pessoa. Amém? Crê? Diga um para o nome do Pai. Isso. Você mesmo. Jesus diz para você: o que Ele tem sobre a tua vida, você não vai encontrar em nenhum outro lugar e nem em ninguém. Deus fala ao meu coração que pela uma pessoa vem uma tristeza no teu coração. Mas Jesus Cristo diz que você não deve olhar para as pessoas e nem mesmo depositar a tua confiança nelas, porque o que Ele tem na tua vida é diferente. A mulher, o homem pode te entristecer, mas todavia Deus, Ele jamais te entristecerá. Se você crê hoje nessa noite, sai daqui tomando posse da tua vitória. Aleluia, em nome Deus. de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos receber nossa irmã dirigente que vai dar os anúncios dessa obra do Senhor. Amém? Receba a serva do Senhor com palmas bem alegre. Mais alegre que é para Jesus. Aleluia, mais uma vez eu saúdo a igreja com a santa paz de Jesus, amém? Irmãos, aleluia, glória a Deus, amém. Continuar a campanha para a nossa irmã Patrícia.